Olá caríssimas, cá estamos nós para mais um vídeo da semana e o que é que nos reservam os astros para os próximos 8 dias. É uma semana muito intensa, bastante desafiante, alguns de nós a fechar ciclos, a dizer adeus a um dos seus eus, a dizer adeus a uma versão de si, no fundo, a enfrentar o novo e às vezes a enfrentar o novo completamente sozinho. A pergunta é: onde reside o nosso poder pessoal? Já explico tudo isto. Para já, deixe-me dizer obrigada. Assim que está comigo há algum tempo e porque o canal está a crescer dia para dia, muito, muito obrigada. Assim que está aqui pela primeira vez, se quiser, se lhe interessar, se gostar, enfim, deixe o seu like e subscreva o canal. Bom, então vamos lá. É a semana que marca a passagem de Plutão de Capricórnio para Aquário, portanto é a marca astrológica da década. Plutão esteve em Capricórnio desde 2008 até agora. Capricórnio fala-nos da estrutura da vida e, portanto, tem muito que ver com emprego, com dinheiro, com as figuras estruturantes da nossa vida, pai, mãe, com relacionamentos, enfim, com o casamento, tem muito que ver com aquilo que é estrutural, com os ossos, é o esqueleto da vida, digamos assim. E, portanto, muitos de nós sentimos que os últimos 15 anos foram anos de grande transformação ao nível daquilo que é estrutural na nossa vida. Sobretudo nos últimos meses ou até nos últimos 2 anos. Porquê? Porque os últimos graus de um signo são considerados graus muito desafiantes. São os graus anaréticos e, portanto, os últimos graus de Plutão em Capricórnio trouxeram muitas mudanças, sobretudo os últimos meses, algumas mudanças que no fundo são resultado de algo que estava a crescer ou de algo que tinha que ser feito, mas que as pessoas entendem como, enfim, implacável. Tudo isto se faz sentir na nossa vida com muita força e fez-se sentir também em termos coletivos. A passagem de Plutão para Aquário define, de facto, o fechar de alguns ciclos e o iniciar do novo. E, portanto, até ao final do mês, mesmo que já tenha passado para Aquário, ainda assim, e porque vamos ter uma lua cheia e porque uma série de coisas que já vou explicar, ainda assim, com a passagem de Plutão para Aquário, ainda não sentimos aquele alívio já. Para já o que estamos a sentir é este fechar de ciclos. Alguns de nós vão dizer adeus a um emprego ou vão assumir novas responsabilidades no emprego. Alguns de nós vão dizer adeus a um relacionamento. Ou ao contrário, alguns de nós vão finalmente assumir um relacionamento porque estão cansados de estar sós. Ou seja, é de facto o fecho de ciclos, é de facto um tempo em que ainda sentimos alguma pressão. De qualquer maneira, a passagem foi feita. E, portanto, ali após a lua cheia, após os efeitos da lua cheia, porque na lua cheia ainda vamos sentir muito tensos, mas ali após os efeitos da lua cheia, vamos finalmente começar a sentir algum alívio. Ainda assim, muitos de nós enfrentam o novo bastante cansados. Plutão muitas vezes deixa-nos reduzidos ao essencial, leva tudo. E quando Plutão passa por Capricórnio, pode levar todas as estruturas, tudo aquilo que entendíamos que era estrutural. Para que entendamos uma coisa, às vezes a estrutura somos nós. E, portanto, muitos de nós vão enfrentar o novo completamente sozinhos, um novo emprego, um novo relacionamento, uma nova vida no estrangeiro, longe da família. Portanto, alguns de nós vão mesmo ficar sós a enfrentar o novo, vão mesmo perceber que Plutão os reduziu ao essencial e que a estrutura essencial e fundamental somos nós próprios. E, portanto, fala muito sobre poder pessoal. Portanto, quem somos nós ao que podemos resistir. E, portanto, fecho ciclos, essencialmente é isso. E depois, ao longo do tempo, vamos sim começar a enfrentar uma vida nova. É, no fundo, uma revolução que Plutão traz. Plutão fica em Aquário por 20 anos, mas os primeiros graus, tais como os últimos graus, são graus em que se sente muito a força de um planeta. Portanto, quando um planeta entra num determinado signo, sente-se
muito a força, quando sai é exatamente a mesma coisa. E, portanto, muitos de nós começam a sentir que a vida mudou, que alguma coisa fechou e que vão de facto enfrentar o novo e que a vida vai revolucionar-se de alguma forma. Em termos coletivos é exatamente a mesma coisa. A primeira coisa que vamos sentir é uma convulsão social, mais greves, mais manifestações, mais reivindicação, as pessoas a exigirem dos seus líderes que sirvam e não se sirvam. Isso será praticamente diário nestes primeiros meses. Entretanto, deixe-me dizer que Plutão ainda regressa a Capricórnio este ano, mas depois volta a Aquário para lá ficar pelos próximos 20 anos. Sobre Plutão em Aquário eu já tenho muita informação no meu Insta e, portanto, pode lá ir ver e saber aquilo que significa esta passagem que é tão importante e que é uma das marcas astrológicas da década. Entretanto, no amanhã, dia 23, temos Vênus em Capricórnio. Vênus é a senhora dos amores e dos valores. Capricórnio fala da estrutura, fala do dinheiro, fala do trabalho e, portanto, a palavra de ordem é amor ao trabalho. Sentimos-nos capazes de fazer, queremos fazer e queremos fazer com ética, com valor, com aquilo que diz respeito a Capricórnio, que sempre fala da ética e da responsabilidade. E, portanto, fazer o que é preciso fazer aquilo que é preciso fazer. E é disto que Vênus em Capricórnio fala. E também de responsabilidade afetiva, de querermos cuidar dos outros, de não ofender os outros, de respeitarmos o limite dos outros. Isso nos nossos relacionamentos afetivos. Em termos coletivos, as negociações mais responsáveis, mais conservadoras, assentes no tempo e não haver acordos escritos em cima do joelho. Dia 25, uma lua cheia em Leão. Esta lua cheia, não vamos mentir, é tensíssima. A lua cheia fala, como sempre digo, de fins, tomada de consciência, fins, dizer adeus a qualquer coisa ou a alguém. E, portanto, é o ápice de uma qualquer situação. Uma lua cheia já sabe que é a oposição entre o Sol e a Lua, pois se o Sol está em Aquário, a Lua está em Leão, que é o signo oposto de Aquário. É um ângulo de 180 graus, é uma oposição e, portanto, é um confronto, é um frente a frente. É como se olhássemos ao espelho para nós e nos confrontássemos connosco. Quem sou? Qual é o meu poder pessoal? O que é que eu tenho mesmo de aceitar? Ao que é que tenho que me resignar? E, portanto, 4 dias antes, 4 dias depois, sentimos esta força da lua cheia em Leão. E, portanto, em alguma área da nossa vida vamos nos sentir bastante impotentes, porque Leão fala de poder pessoal, é aquele que se individualiza, é o rei da selva, e, portanto, Leão fala do ego também. Em alguma área da nossa vida vamos ter que enjaular o ego, vamos ter que, no fundo, domesticar o ego. E, portanto, em alguma área da nossa vida vamos nos sentir bastante impotentes. E, portanto, fins de ciclo. E, portanto, muitas vezes fecha também a forma como nos vemos. Muitos de nós, e não esquecer que Plutão já passou para Aquário, mas continuamos em fecho de ciclo. Ainda sentimos a força do Plutão nos últimos graus de Capricórnio. E, portanto, todo este mês, até ao final do mês, é fechar de ciclos. Muitos de nós, como dizia há pouco, e também agora, pela influência da lua cheia em Leão, decidem que o seu eu já não tem nada a ver com um determinado relacionamento, ou que o seu eu já não tem nada a ver com o facto de estarem sozinhos, não querem mais estar sozinhos, não querem mais estar solteiros, querem assumir um relacionamento, ou não têm nada a ver com a profissão em questão e querem mudar de profissão. E se não mudarem, a vida vai obrigar a mudar. E, portanto, a muitos de nós a vida vai roubar o emprego, por exemplo. E, portanto, a pessoa vai ter que perguntar, mas eu sou o meu emprego, quem sou eu? Eu identifico muito com isto, mas eu sou isto? Quem sou eu? Quem sou? O que é ser? Porquê é que me identifico tanto com isto? Será que eu só sei fazer isto? Portanto, muitos de nós vamos ter de olhar o espelho e vamos ter de abandonar uma espécie de versão nossa para iniciar outra, porque a vida simplesmente obriga. E no dia 27 de janeiro, Urano sai de retrogradação. Esteve retrógrado e, portanto, há alguns meses, o que significa Urano retrógrado? Rupturas, rebeldia, coisas, factos absolutamente inesperados. De repente, vemos-nos perante situações que nunca jamais imaginamos. Urano fica direto no dia
27 e, portanto, já sofremos as rupturas, já tivemos o nosso período de inquietação e agora, de alguma forma, com o Urano direto, vamos, com os fechar de ciclos que temos de enfrentar, vamos de alguma forma sentir que também nos estamos a libertar, ou seja, vamos aceitar aquilo que vem de novo. De qualquer forma, não estou a dizer que será um processo fácil. A partir do final de fevereiro será mais fácil para a esmagadora maioria de nós. Portanto, já sentimos de facto o novo, já fizemos as pazes com aquilo que foi embora. Entretanto, ainda no dia 27 temos uma quadratura do Sol com Júpiter, Sol já em Aquário, Júpiter em Touro. E, portanto, é preciso de facto pensar no caminho, em realinhar o caminho e o que é que tem de mudar. Portanto, todos os movimentos celestes a dizer a mesma coisa. Fechar ciclos, ter a força necessária para aceitar aquilo que nos é tirado ou aquilo que já não queremos e ter a força necessária para realinhar caminhos e enfrentar o novo. Tudo isto dizem os movimentos celestes desta semana. A palavra de ordem é mudar, aceitar o fim, abnegar, perguntar qual é o nosso poder pessoal. Muitas vezes é apenas resistir àquilo que a vida entende que deve tirar. Um beijinho, já sabes, estou aqui todas as terças-feiras e aqui estarei terça-feira, se Deus quiser.